Agora vamos falar da briga que tá rolando. A gente tem que falar as consequências dessas brigas que estão rolando. A gente começa com as consequências do senhor Silas Malafaia, tá? Porque assim, virou assim, arroz de festa, o Silas Malafaia arrumando briga com o Marçal, e agora ele arrumou briga com o Bolsonaro. E na verdade ficou comum, ficou a coisa mais banal do mundo, você esculachar o Bolsonaro e o Bolsonaro não fazer nada. Vamos ver o que o Silas Malafaia falou dele, porque com base nisso vamos abrir uma grande análise aqui. Do menor para a maior decepção. Primeiro, a minha decepção com o Magno Malta. Um cara guerreiro, um cara do pau da guerra, ficou calado. Eu bombardeei o Magno, você tem que se posicionar, você tem que falar, e ele ficou calado. Não, essa guerra na minha é sua sim, o que está em jogo é 2023, esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa, mas não tomou atitude. Minha primeira decepção. Por que medo? Hã? Medo? Rede social. Rede social. Ô, Mônica, nós estamos vivendo hoje um processo que as pessoas estão agindo conforme rede social. Todo mundo apoia? Eu vou nessa. Todo mundo critica? Bem, eu não vou... O ano é 2024 e Silas Malafaia tá usando as minhas análises para justificar as posições tomadas pelo campo da direita? Ele, Silas Malafaia, que também viveu e gostou muito desse boom das mídias sociais, não em 16, 18, em 22, 23. Vou lembrar que Silas Malafaia é um soldado dessa mesma maluquice, desse mesmo efeito manada, e gostava. Tanto que tirou seu deputado federal Sóstenes do então DEM pro União Brasil e depois mandou o cara pro PL, e o cara é um bolsonarista. Não precisava, ele elegeria o Sóstenes sem precisar bolsonarizar. Ele também quis viver isso, né? Assim, vamos colocar aqui, ficou alimentando isso e agora surgiu um cara que não tava debaixo do teu guarda-chuva e você não tá gostando. Só pra ficar claro. Porque o Bolsonaro é isso. O Silas Malafaia vai ficar fingindo que o Bolsonaro não é isso que ele tá criticando? O bolsonarismo ao qual ele faz parte é exatamente isso. Vou nessa, mas vou me calar. Tá? Qual é a segunda decepção? A minha segunda decepção, eu tô falando em ordem de grandeza. Deputado Marcos Feliciano, um dia desses, pegou na minha igreja e disse: Pastor Malafaia é como um pai, que me dá conselhos, que me puxa a orelha. Conversei com ele, detalhei quem é Pablo Marçal. E esse cara faz um vídeo tentando me desmerecer e apoiando o Pablo Marçal. Então, essa é a segunda decepção na ordem de grandeza. A terceira decepção... Olha só, também novamente, vamos pegar a segunda. O ano é 2024 e alguém está decepcionado com os predicados morais e de lealdade do senhor Marco Feliciano. Pelo amor de Deus, galera. Assim, está decepcionado com o Marcos Feliciano e o primeiro foi quem mesmo? Com o Magno Malta. Entendi, ô Silas Malafaia. Me parece que assim, você estava apostando em pessoas incríveis, que não gostam de like a todo custo, que não são oportunistas, tá? Você tá decepcionado. Descobriu agora que eles são assim. Vai. Nicolas, você sabia? Nós temos bolsominions e nicolominions agora? Nós já temos bolsominions. Agora temos os nicolominions. O Nicolas, um garoto bom, um garoto de futuro, mas teve uma atitude de politiqueiro velho. E eu vou te provar. Número 1, eu não sou do PL. Eu apoio quem eu quero. Eu sou livre. Agora, ele não. Ele pertence ao PL. Ele, no mínimo, boca fechada, porque o líder dele estava apoiando o Nunes. Então, ele vem com uma história de 2 copos. Um tá cheio de veneno, o outro você não sabe. Então, vou arriscar. Aí, muito bem. Aí, a decepção final. Ontem, ainda no processo das eleições, ele foi questionado. E a resposta dele... Uma coisa assim, para mim, nojenta. Qual foi a resposta do Nicolas? Não, se o Pablo Marçal mentiu ou está errado, que pague. Ontem, depois da polícia mostrar que o documento é falso, e aí ele piora. Outros aí também tem que ser incriminado, como o Janones, que mentiu. Existe uma diferença, tá? No Código Penal, artigo 299, falsidade ideológica. Artigo 139, difamação e calúnia. Artigo 299, o que o Pablo Marçal fez é reclusão, cadeia penitenciária de 1 a 5 anos. Quando você calunia e difama, é detenção de 6 a 2 anos, que ninguém vai pra cadeia por causa disso, já viu, paga multa. Então, ele, ontem, no processo eleitoral, querer disfarçar para proteger esse bandido que merece a cadeia, decepção total. Usou a politicagem velha para proteger quem não teve a dignidade. Eu mandei para ele, Mônica. Eu mandei para ele um banner. Nicolas, eu estou falando como pastor, como um cara que tem idade para ser seu pai. Você é um cristão. A tua consciência foi informada de que esse cara é um canalha. Faça um vídeo e retire o apoio dele. Você vai crescer, não tem assim, vamos lá. Nicolas Ferreira é um sujeitinho inescrupuloso.
é um cara que tinha um tipo de vida e entrou pra igreja e virou candidato e virou outra vida. Como todo jovem bolsonarista, tá? A gente sabe muito bem do que eu tô falando, tá? É um sujeitinho vil, baixo, é um oportunista de quinta. Já não é de hoje que tá tentando... Ele usa o bolsonarismo, agora ele quer desmontar o bolsonarismo grudando nesse Marçal, tá? Eles esperavam o quê? A questão toda do Silas Malafaia, assim, eu concordo gênero, número e grau com tudo que tá sendo dito por ele. O problema é que ele incorre nos mesmos problemas dessas mesmas figuras, ele faz parte do mesmo bloco político dessas mesmas figuras, e essas mesmas figuras foram abraçadas por ele, com ele sabendo do caráter, porque não é de agora que você conhece o caráter de um Nicolas Ferreira. É igual eu falar assim, atenção, eu tava confiando tanto agora em 2024 no Fernando Holliday. Para! Que conversa! Então assim, ele vir com essa conversa me espanta, porque ele é um sujeito astuto, né? E o lance que ele tá percebendo é que, enfim, essas figuras, enquanto estavam submissas à estrutura hierárquica que era conveniente pra ele, tava beleza. Agora que elas não estão, elas estão tocando o próprio puteiro, tocando o próprio zaralho, porque o game mudou, houve a chegada do Marçal, aí ele acordou o problema. Não é, cara. Ou você corta o mal pela raiz, e você mesmo, você é um pastor. Se um pastor não consegue perceber que você tem aí as ovelhas desgarradas, né, as ovelhas negras, no meio do caminho, quando elas deixaram todos os sinais, e só quando elas estão agora contaminando todo mundo, você desculpa, você não é um grande pastor, tá? Porque uma liderança não pode se construir cheio de oportunista ao lado, sem propósito algum, fingindo propósito, enganando os eleitores, que é o que esses caras fazem, e aí arrotando uma virtude cristã que não dura 2 páginas. São mentirosos, são oportunistas, são vaidosos, são dinheiristas. Aliás, tem coisa mais vaidosa que o Marco Feliciano e o Nicolas Ferreira? São os seres dos mais vaidosos que possam existir. Então não adianta vir com essa conversa. Essa conversa não cola. Até porque o próprio Silas também é ele um grande vaidosão. Essa é a terceira. Agora vamos para a maior decepção. Jair Messias Bolsonaro. Essa, para mim, é a maior decepção. Por quê? Ô, Mônica, a política é feita, um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. Qual é a sinalização que Bolsonaro passou? Eu não sou confiável nos meus apoios. E ele não é. Hã? Ele não é. Então, ele não é. Ele passou essa mensagem para o primeiro mundo político, depois eu vou falar para o povo. Para o mundo político, ele passou a seguinte mensagem: eu não sou confiável. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável? O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo, em cima do muro. No Paraná, ele tem candidato a vice numa chapa e declarou: olha, a mulher lá pode usar meu nome. Sinalizou duplamente. Gente, isso não é papel de um líder da direita de nível maior. Eu apoio o Bolsonaro, mas eu já disse... Por que você apoia? Aí por que você apoia? Porque o que o Bolsonaro fez é mostrar que ele é um traidor que não tem palavra. É isso que você acabou de escrever. A minha pergunta é: por que você apoia? Exatamente pelas mesmas razões que você estava atribuindo, o Malafaia, ao problema dos demais. Porque dá like, dá view, dá prestígio, dá fama, dá poder. E porque existe vamos dizer, uma sobreposição eleitoral e pastoral, vamos botar aí, vou usar um termo meio ruim, impreciso, mas acho que dá pra entender, entre o eleitorado religioso, ou o público religioso, ou os fiéis, e o Bolsonaro, e também porque você tá lá no alto na escala ligado a ele. Mano, se o Bolsonaro estivesse apenas em defesa de uma causa e tal, você não estaria fazendo isso. Óbvio que é pelos mesmos estímulos. A questão é que a métrica do like é muito óbvia, ela salta aos olhos, né? Outras métricas nem tanto, mas... Papo fora. É óbvio que o Bolsonaro é exatamente isso que você descreve. O que o Bolsonaro fez em São Paulo é asqueroso. A gente precisa lembrar que no momento que o Bolsonaro foi votar lá no Rio de Janeiro, ele se pronunciou sobre a eleição de São Paulo. E ele disse o seguinte: o Marçal é um cara muito inteligente, eu estarei com ele no segundo turno. Pra mim, isso é praticamente uma declaração de voto. Ele, no dia da eleição, praticamente declara o voto no Pablo Marçal. E lá no Paraná, que eu preciso explicar pra vocês lá no Paraná, tá? No Paraná tem um cara chamado Paulo Eduardo Martins. Foi um dos fundadores do MBL, foi por muito tempo amigo nosso. Só que o Paulo, né, tem aquele problema que muitos homens têm, que é a paixão por homem. Não tô falando paixão gay aqui, o Paulo não é gay. Mas é aquela paixão política por um cara. E ele se apaixonou pelo Bolsonaro, porque não tem explicação do cara ser, do ponto de vista político, abusado pelo cara, e é uma relação abusiva, por anos a fio, e ele se mantém leal ao cara. A ponto de, ele tentou tirar o mandato do Moro pro Senado, o Moro manteve o mandato.
E aí, enquanto era cogitado a possibilidade do Moro cair, o PL e o bolsonarismo ficavam falando em lançar a Michele. Ficavam cogitando nomes ali pro Senado, na maior cara dura. Numa boa. No lugar dele, que era o nome natural pra concorrer. Depois ele achava que era o nome natural do PL pra concorrer pra prefeito. Aí o partido vai com o bolsonarismo e arranca o PL e dá pro Beto Richa. Aí dá uma briga, fica pública a briga, aí eles se recompõem e tal. Mantiveram um acordo por baixo dos panos. Dão o PL pro PSD. E aí colocam como prêmio de consolação a vice pro Paulo Eduardo Martins, que é do PL e que é esse aliado aí do Bolsonaro no Paraná. Pois bem, nas vésperas da eleição, o Bolsonaro declara voto na Cristina Grêmio, que é uma outra bolsonarista, tá? Assim, numa boa. Pum, declarou o voto. Traiu os aliados. Não dá. Imagina você trabalhar sem palavra o tempo todo. Eu digo isso porque eu tô formando uma geração de jovens que são políticos, e muitos deles já estão eleitos agora, tá? E a gente fala o tempo todo palavra. Deixa eu contar uma coisa legal. Ontem eu tava no grupo do MBL da Bahia, tá? Mais precisamente na equipe do Sandro. E eu falei, gente, eu tô recebendo inúmeras mensagens de pessoas que estão querendo entrar pro MBL, recebi muitas pessoas da Bahia que querem, quero entrar, quero ser candidato. E eu falando isso como uma coisa boa, pô, essas pessoas vão fazer academia e tal. Aí, cuidado aí, esses caras não vêm, não faz nada, não participa e já quer sentar na janelinha. Eu falei, calma, galera. E por mais que, enfim, a gente precisa trazer as pessoas pra dentro, eu gosto muito dessa energia das pessoas de luta contra o traíra. De se proteger do traíra. Por quê? Porque as pessoas desenvolveram anticorpos. Nós temos anticorpos hoje na instituição. E esses anticorpos não querem permitir que os traíras entrem, que os traíras queiram ficar, né, fustigando e jogando pra lá e pra cá. Então isso me deixou muito... Como é que eu posso colocar? Feliz, de verdade, que isso virou cultura interna, tá? Então eu peço pra vocês refletirem sobre o que o Silas tá falando, porque o que o Silas tá mostrando, na verdade, é a inviabilidade de um grupo político baseado apenas em interesses pessoais, seja de Nicolas, seja de Magno Malta, seja do Marco Feliciano, mas também do próprio Bolsonaro, com seus interesses pessoais, que trai os seus aliados regionais, aliados importantes, em nome, volto a falar, às vezes de interesses dos mais idiotas possíveis, tá? O Bolsonaro é um filho da puta. Então não adianta ele atacar isso, o Bolsonaro, que na verdade o grande traidor no jogo é o Bolsonaro. E vou colocar aqui um outro ponto, tá? Os outros não valem nada? Não valem, mas sempre o primeiro traidor é o Bolsonaro. E todos os bolsonaristas sempre estão esperando a próxima traição do Bolsonaro. Porque traiu o Salles? Traiu. Traiu aquele boladão lá do Rio, Daniel não sei o quê? Traiu. Traiu a Sarah Winter? Traiu. Traiu o Bebiano, logo quando ganhou a eleição? Traiu. Traiu aquelas pessoas que foram pra frente dos quartéis e que tentaram invadir o Congresso Nacional e tal? Traiu. Ora, na prática o Bolsonaro vive de trair. A profissão dele é traição. Traiu, inclusive vive mudando de esposa e tal. Então... esperavam o quê? O pessoal todo tá armado ali aguardando a traição do Bolsonaro. Alienado. Ele tem meu apoio, mas as atitudes dele nessas duas eleições, e em São Paulo, ficou em cima do muro, fazendo duas sinalizações. Ontem, quando ele deu aquela resposta, que foram perguntar a ele de manhã, vem cá, e se o Nunes não passar, você apoia o Marçal? Contra Boulos, qualquer um. Ele é inteligente, eu apoio ele. Eu falei pra ele, eu mandei um zap, você se tornou o maior boca de urna para Marçal. Como você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico, que ora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa? Pausa. Lembra que eu falei que ele gosta do Bolsonaro também, porque é uma sobreposição entre o evangélico e o Bolsonaro. Eu falei agora, há 3, 4 minutos. Volta aí 15 segundos o nosso querido Silas e veja a preocupação dele. Preste muita atenção. Apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico. Pausa. E que quer dividir a direita e o voto evangélico. Que quer dividir os votos do bolsonarismo e a nossa massa de fiéis. Você entendeu o ponto? É o que eu tinha escrito agora há pouco. Entendeu? Que é um problema, o Marçal é um problema para o Bolsonaro, mas é um problema também para as lideranças evangélicas estabelecidas. O Marçal é líder de seita. O Marçal fala pro público evangélico, ele tem tique evangélico. E ele rouba o público evangélico, ele toma desses caras. Porque é como se fosse assim, os pastores são como guias espirituais, mas são exemplos de homem e, enfim, figuras que ficam arrebanhando, administrando uma massa de pessoas que por vezes dentro do neopentecostalismo são alvo de uma espécie de um abuso emocional, tá? Não digo que é o caso do Silas Malafaia, mas muitos são alvos de uma espécie de abuso emocional, sim. O Silas, nesse caso,
Ele vê esse cara entrando, e o Silas é uma liderança forte, uma grande liderança, um sujeito bem inteligente. E ele vê um cara competindo, concorrendo com ele. O Silas olha e fica meio tipo, ai caramba, e agora? Né? Isso aí tá, né? Esse cara é perigoso. E sim, por isso que pro Silas a briga com o Marçal é uma briga existencial. O Silas foi pras cabeças com o Marçal. E o Silas fica puto com razão quando o Bolsonaro não fazer o mesmo. E hora fala bem de você e mal, você dá uma palavra dessa, sabe qual vai ser a sua resposta? Não vai ter segundo turno. Não, ele não vai para o segundo turno, porque o povo de São Paulo é um povo honesto que não vai votar em mau caráter. Essa era a resposta dele. Ele não é criança. Sabe o que ele fez? Jogando para os dois lados. Eu desafio. Entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos dele. Entra na rede. Não tem uma palavra sobre São Paulo. É como se a eleição de São Paulo não existisse. Que porcaria de líder é esse? Agora, como é que você... Mantenho todas as minhas críticas, mas é o seguinte. Verdades foram ditas por Silas Malafaia. Verdades muito poderosas foram ditas por Silas Malafaia. Posso falar? Manda. Faz o M de Malafaia. Faz o M de Malafaia. Ah. Agora, isso aqui continua enfraquecendo o Bolsonaro. Tá? É verdade, seja dita. O Bolsonaro tomou esculacho do Marçal, o Bolsonaro tomou esculacho de um aliado Malafaia. O Bolsonaro é esculachado por todo mundo. Ai, galera, vamos lá. Breve reflexãozinha aqui. Me arruma mais um café, por favor. Tem mais um trechinho ainda, se Não, quiser. vai ter, mas tá bom, tudo bem. Bota mais um trechinho. Você vai gostar até. O senhor define a atitude dele? Covarde, A desonesta? atitude dele, covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro, sabe? Pra ficar bem, sabe com o quê? Com seguidores. Ficar bem com seguidores. Então, por isso que eu elogio o Tarcísio. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. Líder, a palavra líder vem da língua vinque. Significa o capitão de um navio, o cara que dá rumo. Como é que um líder, o cara foi presidente da República, é o líder, é o maior líder da direita, ô Mônica. Eu estou falando verdades aqui, e você sabe e conhece. O maior líder da direita dá sinais dúbios, confusos, sabe? Que vou apoiar, Nunes, Marçal. Eu não posso, porque faz parte da intimidade, certo? Eu não posso mostrar conversas, porque eu seria leviano. Bom, essa parte depois ele fala umas outras coisas que depois... Mas... Vai. Vamos lá. O Bolsonaro não é líder de nada. O Bolsonaro nunca foi líder. O Bolsonaro é um beta. O Bolsonaro não é um alfa. A coisa começa o seguinte. Eu posso citar várias figuras políticas que são alfa, outras que são beta. Sabe aquele conceito de alfa e beta? Dá pra falar de uma maneira muito clara. O Malafaia é alfa. O Marçal é alfa. O Dirceu é alfa. O Lula é alfa. O Bolsonaro é beta. O Bolsonaro é um homem fraco. Ok? O Bolsonaro é um homem fraco. O Bolsonaro, ao longo da vida inteira dele, sempre foi um homem fraco. Tanto que o Bolsonaro nunca conseguiu estabelecer liderança, estabelecer uma cultura com a liderança. Ele, no máximo, ele se impunha através do medo. E ele era um cara que nunca teve um projeto político real, estando na política, vamos colocar aí, há 28 anos. Ele foi tornado um meme, indo dar entrevistas constrangedoras lá no programa Super Pop. Ele virou um meme. Virou um meme. Virou um meme é fogo, né? Tudo que o Marçal quer. Eu tô meio até chablau aqui. Ele virou um meme, e aí as pessoas falaram, vamos eleger um meme. As pessoas decidiram tornar o meme herói. As pessoas se apaixonam por meme. E aí falaram, vamos ter um meme, o Bolsonaro é um meme. Botaram um meme pra presidência da República, e tudo que ele fez foi fraco. Então ele trai, porque um homem fraco trai. Ele é refém das circunstâncias, porque um homem fraco é refém das circunstâncias. Ele não faz autocrítica, porque homem fraco não faz autocrítica. Ele é um homem fraquinho. E aí ele perde. E é por isso que, poxa, pegue um cara alfa como o Xandão. O Xandão é um sujeito... Tá! Bah! Xandão pegou o Bolsonaro e macetou, não restou nada do Bolsonaro. Tá? Em todos os duelos que o Bolsonaro teve contra a Suprema Corte, Xandão, ele perdeu. E ele perdeu porque o jogo era o seguinte, eles pagavam pra ver todas as vezes, e ele perdia. Então, ora, se você se dispôs a ser um revolucionário de discurso, de rede social, pra parafrasear o Malafaia, mas você não é na prática, o teu inimigo percebe e fala, tudo bem, vou forçar o discurso revolucionário dele a ponto dele tenha que agir. Toda vez que ele tenta agir, ele não age, aí eu mostro que ele é fraco. O Alexandre de Moraes destruiu, ele humilhou, ele eliminou a alma e o espírito de guerra
dos aliados do Bolsonaro. E essa é a verdade, tá? O espírito dos bolsonaristas está quebrado e do próprio Bolsonaro está quebrado. O Marçal representou para essas pessoas uma nova guerra. Esse malandro que é, né? Ele não tem guerra nenhuma, ele só quer isso aqui. Então o Marçal ele entregou uma nova guerra para pessoas que estavam com o espírito quebrado, porque o Xandão quebrou o espírito deles. Por quê? Porque o líder deles é fraco, o Bolsonaro é um frouxo. Aí eu falei, meu Máximo fala, meu bravo, eu sou bravo, você sabe. Ah! Entendeu? Mas é um fraco, é um bundão, tá? Like na live, pessoal. Quer continuar? Não, e aí ele elogiou aqui o Tarcísio. Reparem que a fala do Silas Malafaia, se você tirar dela o histórico do Silas Malafaia e você colocasse um homem no lugar dele, mais jovem, com cabelo um pouco mais encaracolado, cabelos negros, que mais? um blazer preto, uma camiseta despojada, um leve jawline, não muito exagerado, tipo um tutu, mas um pouquinho, tá? Continua. Uma sobrancelha mais grossa, vamos colocar aqui um charme paulistano. Descreva o cenário também. Sei lá, se ele, em vez de falar nesse lugar, ele estivesse falando num lugar que também tem prateleiras desniveladas, mas com de madeiras, com onças, com LEDs amarelos. Podemos falar que faria todo sentido, tá? Faria todo sentido. É por isso que eu preciso fazer um meme no chat aqui, que é bem-vindo ao MBL Silas Malafaia. Um grande abraço ao Silas Malafaia, assim, fazendo as críticas certas 7 anos depois. É um pequeno delay, Silas. Acontece, é da vida, é um pequeno delay, tá? E aí, porque ele fez também o elogio ao Tarcísio, porque um homem é testado na adversidade. Tarcísio foi testado, a grande adversidade da carreira política do Tarcísio foi agora essas eleições em São Paulo. O Tarcísio sobreviveu por 1%, tá? Eu gostaria de colocar... que você abrisse, só pra vocês entenderem o tamanho do estrago. O Instagram do Tarcísio, eu vou mostrar algumas coisas no Instagram do Tarcísio que deixariam vocês assustadíssimos. O Tarcísio tá sofrendo uma onda de ataques gigantesca de marçalistas. O Tarcísio tá apanhando demais. E nos posts que ele tratou da questão Marçal e da questão Nunes pra São Paulo, vocês têm que ver, o Tarcísio... Tarcísio governador, não, é o seguinte... Mas não é verificado dele? Pô, os caras não sabem que é o... Não é Capitão Tarcísio de Freitas. Aqui, esse aqui, ó. Aí. Vamos lá. É aquele lá, da direita, Esse aqui? Não, embaixo. Esse é um vídeo, tá? Que basicamente o Tarcísio fez um apoio dele ao Nunes, né? Ele explica o apoio ao Nunes. Ele tem 24 mil curtidas. Você consegue ver os comentários? O número de comentários? Eu consigo ver, porque você olhar ali, ó. Aí, ó. Tá na tela isso? Tá, 36 mil. Tem mais comentário do que curtida. E os comentários são todos batendo nele. Só abre ali os comentários pra você ver. Tá? Triste. Cala a boca, Tarcísio. A cadeirada do Datena passou batido. Parabéns, Tarcísio, por tanta hipocrisia. Embaixo. Vai cuidar do teu governo. As pessoas são livres. Se queimou. Achei que seria o próximo presidente. Dito isso, Nunes continua sendo petista. Que decepção com você. Votei em você, blá, blá, blá. Precisamos urgentemente de um novo governador de São Paulo em 26. Ou seja... Todo o trabalho dele como governador, que era reconhecido pelas pessoas como um bom trabalho, foi pro lixo, porque a essas pessoas não importa que ele seja um gestor ou que ele esteja preocupado com algo maior. Elas se apaixonaram por um estelionatário e elas jogam o Tarcísio no lixo. Aí eu vou voltar, presta atenção como essa live é interconectada. Aí eu vou voltar pro começo da live. O que eu falei no começo da live, Riso, sobre nós trazemos determinado tipo de eleitor pra gente? Que a gente precisa do nosso público novo. Exato, porque olha só, se o Tarcísio, que é bolsonarista, que faz declarações de apoio e até de submissão ao Bolsonaro públicas o tempo todo, é jogado no lixo porque elas se apaixonaram por um estelionatário de última hora, imagina com a gente que não é bolsonarista. Nossa. É ou não é? É lógico. Se o Tarcísio foi jogado no lixo, por que a gente não vai ser? Tá? Fica essa minha provocação a todo mundo do MBL e a nós mesmos aqui. Se o Tarcísio foi jogado, a gente vai ser muito mais fácil. Olha o que fizeram com o Tarcísio. Agora, qual é a posição do Tarcísio? Eu posso falar, um homem de verdade, você descobre nos piores momentos. Quando que você descobre um homem? Nos piores momentos. Nos bons momentos, estão todos com você. Tá? Existe um ditado que é português, meu avô me dizia, meu avô português, não o que morreu agora, o que é italiano, que era, amigos são como aves de arribação, nos bons tempos vêm, nos maus tempos vão. Né? Ou seja, todo mundo é teu amigo quando tudo tá gostoso. Agora, quando a coisa tá feia, ninguém tá com você. Por isso que eu sempre lembrarei, porque a gente foi bem na eleição,
A missão tá terminando as assinaturas, tá? Aí, vários amigos estão começando a aparecer, né? Ai! Aí me chamam, que eu odeio esse termo, porque eu não quero usar, inclusive quero mudar o termo. Ai, oi, presidente. Presidente de... entendeu? Eu não sou nada disso, eu sou o Renan. Eu sou um coordenador, eu sou um militante. Não importa o grupo político que eu esteja, se eu tô na Valete, se eu tô no MBL, se eu tô na missão, eu sou o Renan militante. Eu não sou nada. E não quero ser tratado dessa forma, jamais serei tratado dessa forma. Esse tipo de tratamento zoado, não gosto, entendeu? Nunca vai ser assim. E eu odeio porque quem faz isso tá vindo querer puxar meu saco, entendeu? E não vai rolar isso. Então nós temos que reconhecer os homens nos momentos da adversidade, como eles reagem, como eles lutam nos momentos de adversidade, tá? E o Tarcísio agiu como homem. O Bolsonaro agiu como rato. Só que o Bolsonaro sempre agiu como rato. A novidade aqui é que o Tarcísio foi testado e ele agiu como homem. Mas não é nenhuma novidade que o Bolsonaro é um rato. Olha lá, veio os caras com... meu presidente. Não sou nada. Entendeu? E vou parar com essa merda. Mas eu vou dizer pra você, nesses últimos 15 dias, eu bati em Bolsonaro com tanta força no Zap. E sabe por que ele não me bloqueou? E por que não me xingou? Porque ele reconhece que eu sou um cara honesto, sou um apoiador de primeira hora, defendi ele nos momentos mais cruciais e críticos. Ele estava chorando depressivo em Mambucaba, perto de ser preso. Liguei pra ele e falei, vai ficar chorando aí? Vamos pra rua, cara. Ele chorou 5 minutos comigo no telefone, antes de abrir a boca. No visor como eu tô com você. Falei, não... Porque com medo de ser preso? Hã? Medo de ser preso? Não é medo. Eu tô dizendo, ele estava depressivo porque as pessoas em volta dele foram tudo presas. E ele estava na iminência, ele estava depressivo, angustiado. Eu falei, vai ficar aí chorando em Mambucaba? Vamos pra rua. Ele estava deslocado, como é que vai ser? Deixa comigo. Só preciso que você grave um vídeo para convocar o povo. E ele disse que ele é honesto. O Bolsonaro tem defeito. 2 coisas dele. Ele é humilde, isso é uma coisa dele, e ele não é um cara desonesto, não é soberbo. Falou para todo mundo, pra imprensa. Se não fosse o Malafaia, não ia ter manifestação dia 25 de fevereiro. Então ele me respeita. Por quê? Porque só quem defendeu esse cara diante de ministro Alexandre de Moraes como eu. Então, ele me respeita. Agora, eu questionei ele durissimamente por essa postura. O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito por ele? O senhor perdeu o respeito? Sabe por que eu mantenho o respeito? Eu vou te explicar. Oh, aí é isso aí, ele só queria postar... Muito interessante. Vamos lá, exclusivo. Bolsonaro se pronuncia sobre críticas de Malafaia. A coluna Jair Bolsonaro evitou entrar em confronto com... Bolsonaro arregou. Eu soube que até o Carluxo tirou o pé também, tá? Carluxo mandou. Qualquer um reconhece a importância de Silas Malafaia nas pautas da liberdade dos presos políticos, blá 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 blá. Sem ele, muito da anistia não estaria andando na Câmara. É peça fundamental no processo de liberdade do país. Tem meu respeito mesmo, blá 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 blá. Que é o lance, tá? O Carluxo saiu com uma puta votação na Câmara dos Vereadores do Rio, mostrando novamente que o voto de direita não faz sentido. Você votar num bosta como esse Carluxo, num frágil, e não ter eleito o Costenaro, você aí do Rio de Janeiro, tá? Eu sei que não são as pessoas que nos assistem. Percebe-se que... Qual o sentido? O sentido é o seguinte, a pessoa não ter votado no Costenaro, ou no Pedro Duarte, que é vereador. O Pedro Duarte é vereador 1000 vezes melhor do que o Carluxo. Mas ganhou. Construiu pro pobre e ganhou. Agora, você do campo da direita, que falou, não, vou pesar aqui. Carluxo ou Costenaro? Tá aqui, eu vou votar no Carluxo. Eu não tenho nada a dizer, além, assim... de um lamento profundo na alma. Um lamento profundo na alma. Porque, veja, o Carluxo não faz um arranhãozinho sequer na esquerda, se a gente for falar nessas guerras contra a esquerda. O Costenaro fez. O Costenaro acabou com o mandato do Glauber Braga. O Costenaro acabou com o mandato de um dos caras que são, vamos dizer, expoentes da esquerda radical do Rio de Janeiro. Isso sem ser vereador. O Costenaro já fez um trabalho de fiscalização, um trabalho político ao redor, não só do Rio, mas do Brasil, reconhecido. E o público do Rio, o eleitor carioca, falou, nada disso. 140 mil votos pro Carluxo. Fogo, cara. Fogo, dói. Vamos lá. Vamos lá. Flávio Bolsonaro responde a Malafaia. Expôs intimidade com meu pai. Aí agora foi entregar. Porque é o seguinte, o Malafaia entregou um momento de fraqueza do Bolsonaro e o Malafaia tentou se corrigir pra Mônica Bergamo claramente. Ele é um sujeito rápido, tem um argumento rápido, ele percebeu. Ai! A Mônica me perguntou se na prática ele deveria... A Mônica perguntou se ele na prática deveria estar com medo de ser preso. E aí ele falou, não, ele estava em depressão pelos outros presos. Mentira, o Bolsonaro não se importa com os outros. O Bolsonaro estava com medo,
e chorando com medo de ser preso ele. Por quê? Porque todos os outros reports vão nessa linha. Ah, Renan, você está então presumindo que, dado que em outras circunstâncias que o Bolsonaro ficou com medo de ser preso, ele chorou, ele dessa vez também chorou e não chorou pelos outros? Olha, dado que o Bolsonaro nunca liga pro que acontece com os seus ao redor, e dado que ele realmente correu um risco ou corre ainda o risco de ser preso, me parece meio óbvio que o Bolsonaro estava chorando em causa própria, porque ele sempre chora em causa própria. Digite 1 se você acha que o Bolsonaro chorou em causa própria, ou digite 2 se você acha que o Bolsonaro chorou pelos outros. Eu não tenho como provar nada, né? Mas me parece que, assim, o Malafaia entregou uma fraqueza do Bolsonaro. Vamos lá. Vamos ler a matéria. O que o Flavinho Rachada falou? Diante dos ataques de Silas Malafaia, Flávio Bolsonaro, mais com medo dos filhos, decidiu responder ao pastor. Roupa suja se lava em casa. O Silas expôs a intimidade das nossas conversas e esse é o tipo de atuação que encolhe nosso campo. Falou o Flávio, o homem que encolheu o campo político da direita, né? Eu acho que, assim, vazar conversa privada é um troço feio. É um troço baixo, é um troço vil, tá? Não gosto, não faço isso. Mas você falar em encolher campo da direita, cara... Vamos lá. As intimidades que Flávio se refere foi numa entrevista à Folha de São Paulo, quando Malafaia expôs o momento em que Bolsonaro chorou durante 5 minutos com medo de ser preso. Vamos lá. Malafaia espinafrou o Bolsonaro. Que porcaria de líder é esse ao acusá-lo de se omitir nas eleições de São Paulo? Pois é, o Bolsonaro é um fraco. Imagina você ser bolsonarista. O lance que me irrita, tá? E essa é a real. É o fato daquilo que a gente chama de direita não mudar. Assim, as pessoas... agora eu posso ser marcialista também, mas... A pessoa votar num cara indicado por um sujeito fraco como o Bolsonaro, esse não é meu campo político. Eu não quero estar nisso, cara. Eu claramente, olha, nós não somos isso. E a busca pela identidade própria tem que estar muito clara, porque não adianta também ir para uma eleição, direita. Cansou, cara. Pra mim, eu honestamente, a gente tá montando um partido político e a gente tá montando partido. Tudo aquilo que nos faz diferente, nos faz vencer, é justamente não caminhar no campo daquilo que chama de direita brasileira. Todas as vezes que a gente não caminha no campo da direita brasileira, a gente vai bem, tá? A Valete. A Valete é uma revista ampla, aberta, a gente discute coisas aqui, ó, como psicodélicos, fim da Europa, a próxima Valete, nossa, tá monumental, tá? O partido que foi montado, todas as estruturas construídas pela gente, é quando a gente inova. E a gente inova ao sair desse campo da direita.